Fala, meu amigo motorista. Deixa eu contar pra vocês um pouquinho o que aconteceu comigo. Há 4 anos atrás, eu vivi uma situação um pouco triste na minha vida. Passei por uma situação que machucou muito meu coração, em todos os sentidos. Vida financeira, o adversário, com a permissão de Deus, ele tocou em todas as áreas da minha vida. E um aprendizado que eu tive nessa hora foi que, muitas das vezes, você não precisa se defender em certas situações. Você precisa deixar o tempo falar por si. Você precisa deixar as coisas acontecerem e esperar que tudo vai para o seu devido lugar. E assim, tudo se encaixou e está se encaixando no seu devido lugar. Talvez você que me ouve aí está passando por um momento de desespero na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua saúde. Talvez você está com seu coração hoje desesperadamente procurando uma resposta e procurando um porquê na sua vida. E nós vamos viver isso muitas das vezes. Por que aconteceu isso comigo? Eu sou uma pessoa de bom caráter, eu sou uma pessoa correta. Por que as portas não se abrem? Por que eu estou aqui correndo atrás do emprego? Fiz vários cursos, estudei, fiz de tudo e não dá certo. Por que eu estou aqui? Parece que eu ligo o aplicativo e toca só corrida boa para outras pessoas e não toca para mim. Isso acontece muito. E eu me lembro que eu saía para trabalhar nessa época, porque quando nós passamos certas situações, o bom é você focar primeiro Deus, que é o essencial na minha vida. Respeito quem não acredita, é um direito dele, mas eu primeiro Deus. Segundo, atividade física e alimentação, e trabalhar. E nessa de eu ir trabalhar, eu rodei muitas pessoas bacanas, de bem com a vida. E às vezes eu me deparava, quero falar com você das lições da vida, pessoas com uma perna só, pessoas sem enxergar, indo estudar, cheio de motivações, namorando, vivendo, sendo feliz. E a situação de vida delas, uma situação triste, e eu achando que eu estava passando, era muito difícil. E você conversa com as pessoas de bem com a vida. Eu aprendi uma lição: ninguém, a dor do outro é do outro, não é sua. Mas eu aprendo muito com a dor do outro. Às vezes na internet você vê pessoas que estão em situações terríveis de saúde lutando. Eu estava vendo aqui, acompanhando uma moça com o nome de Roberta, uma moça linda, 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 linda. Ela sempre treinou, ela sempre se cuidou, sempre se alimentou bem. E ela se deparou com uma doença rara. Se eu não me falho, não sei o que, de Guillain-Barré, não sei o nome não. Ela ficou usando uma máscara de oxigênio, um galão de oxigênio, gás, andando para baixo e para cima com aquele galão. E ali, ela toda motivada, e ela serva de Deus. E o que eu via? Eu via ela simplesmente
eu via ela feliz em um culto e eu fiquei pensativo. Eu falei, poxa, quantas vezes eu vou para um culto, ou às vezes estou num culto chorando e falando por que Deus não me atende, por que Deus não me responde, por que a minha vida não muda, por que as coisas não acontecem, por que está acontecendo isso e aquilo comigo. E através da vida de outras pessoas eu aprendi a valorizar o que eu tenho de melhor. Se eu tenho saúde, o restante tudo corre atrás. Se eu tenho família, o restante tudo ocorre atrás. Sabe por quê, pessoal? O que mais você vai ver são pessoas ingratas, prepotentes, soberbas, pessoas que acham que elas são melhores do que as outras. E eu aprendi uma lição no momento do vale, no momento da tempestade. Tem situações, eu quero deixar para você aqui, que você vai vivendo a vida. Você vive tanto a vida focado em família, em outras pessoas. Você foca em tanta coisa que você acaba se perdendo. Onde que você se perdeu? E às vezes Deus faz você se reencontrar. Faz você novamente ter aquela compaixão. E eu me lembro que eu estava com a minha cabeça pesada, triste. E eu parei em um lugar e falei para Deus assim, Senhor, por que o Senhor não me leva logo? Se for para viver assim aqui, me leva. Me leva porque para viver uma vida de derrota, é melhor morrer. Eu falei essas palavras. Eu já entrei em comunidades e pedi a Deus pro cara que estava com a arma atirar em mim. E ele apontou e eu rompi e não aconteceu nada. E muitas das vezes nós se deparamos com essas situações. E no futuro as coisas vão se restabelecer. E eu lembro que, passando isso tudo, eu continuei aqui no carro trabalhando. Eu me lembro que eu fiz uma corrida de 1 hora e pouca com uma terapeuta que cuidava de pessoas e ela conversando comigo e tal. Isso foi no Rio, eu levei 1 hora nessa corrida. Foi uma corrida excelente, eu não me lembro o nome da moça. Mas eu sei que tudo você aprende e tira uma lição boa. Tudo. Você tira a lição boa de abandono. Você tira a lição boa de dores, coisas terríveis que você vive. Traições, decepções. Você tira lições. E eu tirei lições que eu aprendi muito. E aprendi o valor de eu estar aqui com vida. De eu estar aqui vivendo, porque a vida não é algo individual, é algo coletivo. Você pode tentar viver individualmente a todo momento, mas sempre você vai ter que viver algo coletivo. E um dia eu carreguei uma moça aqui no carro, eu conversando com ela do meu jeito, ela dando risada, conversando, e eu dando uma palavra de Deus para ela, que ela deu abertura à moça aqui atrás. Quando eu cheguei em frente Ferreira Machado, descendo a ponte, ela começou a chorar. Aí eu fui, olhei aqui assim, ó, que você fica meio... Eu falei, minha filha, é o jeito de eu falar, está acontecendo alguma coisa? Está acontecendo algum problema? Ela olhou para mim e falou assim, moço, não está acontecendo nenhum problema. É porque hoje eu saí de casa e falei para Deus, me dá um sinal que o Senhor existe, me dá um sinal que eu devo continuar lutando pela vida. E eu falei assim, e aí? Ela, o sinal para mim foi a sua vida, o Senhor vindo nessa corrida. Eu fiquei assim, eu regalei o olho, eu falei, puxa vida. Eu falei, glória a Deus. Então, não acabou. Você é um sinal de Deus na vida de outras pessoas. Mas mesmo assim, Deus nunca vai esquecer de você. Um abraço.